Olá, meu nome é Fernanda Costa. Tenho 84 anos. E vou contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Antes de começar, se você está gostando desse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Era julho de 1968. Lembro como se fosse ontem. O inverno estava especialmente frio em São Paulo naquele ano. Eu tinha 27 anos. Duas filhas. Pequenas. Amanda, de 6 anos. E Carla, de apenas 4. E uma casa que a gente tinha comprado com tanto sacrifício no bairro do Brás não era uma mansão, mas era nosso lar. Construído tiolo por tiolo, com o dinheiro que é meu marido. Rodrigo. Economizávamos. Rodrigo era, homem charmoso. Daqueles que todo mundo admirava. Alto. Sempre bem vestido. Tinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. A gente se conheceu em 1960, numa festa de quermesse da igreja. Foi amor à primeira vista. Pelo menos para mim. A gente se casou apenas 6 meses depois. Contra a vontade da minha família, que achava que eu estava me precipitando. Fernanda, você mal conhece o meme, disse a minha mãe. Mas o amor é assim, né? Nos faz surdos para conselhos. Rodrigo tinha um pequeno restaurante na rua José Paulino. Não era nada grandioso, mas era o suficiente para sustentar a gente e garantir uma vida confortável. E eu ajudava como podia, dividindo meu tempo entre o restaurante e o cuidado com nossas filhas pequenas. Acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar as massas frescas que a gente servia no almoço. Enquanto Rodrigo cuidava das compras e do atendimento aos clientes, naquela época, eu também costurava para complementar nossa renda. Tinha aprendido com minha avó desde os 8 anos de idade e fazia pequenos reparos e ajustes para as vizinhas. Nunca pensei que aquela habilidade um dia seria minha tábua de salvação. O restaurante ia bem, tão bem, que Rodrigo começou a se ausentar cada vez mais, dizendo que precisava ir a fornecedores, feiras, reuniões com possíveis investidores. Eu acreditava em cada palavra. Por que não acreditaria ele? Era meu companheiro, o pai das minhas filhas. O homem que tinha prometido me amar e respeitar até que a morte nos separasse. Foi numa terça-feira de que meu mundo desabou. Rodrigo tinha saído cedo, como sempre, dizendo que iria verificar uma nova entrega de vinhos importados da Itália. As meninas estavam na escola e eu aproveitei para ir ao banco depositar o dinheiro das costuras que tinha feito naquela semana. Quando cheguei ao banco, percebi que tinha esquecido a caderneta de poupança em casa. Voltei correndo, pois o banco fecharia em 1 hora ao entrar em casa. Houve algo estranho vindo do nosso quarto. Riso feminino, seguido pela voz de Rodrigo. Meu coração acelerou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Subi as escadas em silêncio, cada degrau parecendo pesar toneladas. A porta do quarto estava entreaberta, e o que vi através daquela fresta mudou minha vida para sempre. Rodrigo estava na nossa cama, a mesma cama onde nossas filhas foram geradas, com Luciana, a professora de piano das nossas meninas. Nunca vou esquecer a cena, os cabelos ruivos dela, espalhados sobre o meu travesseiro. As mãos de Rodrigo percorrendo o corpo daquela mulher que entrava na minha casa toda quinta-feira para ensinar Chopin e Mozart para minhas filhas. Fiquei paralisada. Como se alguém tivesse jogado balde de água gelada sobre mim. Não fiz escândalo. Não gritei. Não chorei. Desci as escadas em silêncio. Assim como tinha subido.
Saí de casa e fui ao banco como tinha planeado inicialmente. Só que, em vez de depositar o dinheiro, retirei o pouco que a gente tinha na conta conjunta. Apenas 120 cruzeiros. Uma quantia irrisória diante do que a gente precisaria para recomeçar. Quando voltei para casa, Rodrigo já tinha saído. E a professora também, como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, ele falou animadamente sobre os vinhos que tinha comprado e como isso atrairia mais clientes pro restaurante. E eu apenas sorria e concordava, enquanto por dentro algo moria e algo novo começava a nascer. Nos dias seguintes, fiz questão de agir normalmente. Continuei acordando cedo, preparando as massas, cuidando das meninas, mas comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Foi assim que descobri que Rodrigo não estava apenas me traindo com Luciana. Ele estava desviando o dinheiro do restaurante. A contabilidade nunca foi o meu forte. Mas mesmo eu podia perceber que tinha algo errado nos números. As entradas não correspondiam ao movimento que a gente via todos os dias. As saídas eram muito maiores do que deveriam ser. Rodrigo estava drenando nosso pequeno negócio, centavo por centavo. Uma noite, quando ele dormia profundamente, encontrei um extrato bancário no bolso do paletó dele. Rodrigo tinha uma conta separada, em outro banco, onde depositava regularmente quantias consideráveis em 6 meses. Ele tinha acumulado mais de 3.000 cruzeiros, dinheiro que deveria estar no nosso negócio, na nossa poupança pro futuro das nossas filhas. Nas semanas seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Descobri que Rodrigo tinha alugado apartamento no centro da cidade, onde se encontrava Tocom. Luciana, pior ainda. Ele estava planejando fugir Tocom, ela pro Rio de Janeiro, onde abriria um novo restaurante com o nosso dinheiro. Dinheiro que eu também tinha ajudado a ganhar com tanto sacrifício. O plano dele era simples e cruel. Deixar-me com as dívidas, a hipoteca da casa para pagar e 2 crianças pequenas para criar, sem qualificações profissionais, sem experiência. Além daquele restaurante, eu estaria completamente desamparada. Ele contava com isso para que eu não tivesse forças para procurar, ou exigir qualquer coisa. Naquela noite, deitada ao lado do homem que planejava me destruir, tomei a decisão que mudaria o rumo da minha história. Não seria eu a vítima nessa história. Eu seria a protagonista da minha própria vida. Uma decisão é apenas o primeiro passo. O mais difícil é encontrar forças para segui-la quando todos os caminhos parecem impossíveis. Mas como minha avó sempre dizia, quando a vida fecha uma porta, Fernanda, ela não abre uma janela. Ela espera você construir sua própria passagem. Na manhã seguinte, aquela descoberta, acordei cedo como sempre. Preparei o café da manhã para as meninas. Arrumei elas para a escola. E levei até lá com o mesmo sorriso de sempre. Ninguém poderia suspeitar da tempestade que rugia dentro de mim. Era essencialmente as aparências enquanto eu tratava meu plano. Quando Rodrigo saiu pro restaurante, comecei a ir. Primeiro, fui até o quarto que a gente usava como depósito e abri o velho baú de madeira, onde guardava os tecidos que sobravam das minhas costuras. No fundo dele, tinha uma caixa de charutos que pertencera ao meu pai. Ali dentro, guardei os 120 cruzeiros que tinha retirado do banco no dia anterior. Era muito pouco, mas seria o começo. Depois,
Sentei na máquina de costura Singer que tinha ganhado da minha avó quando me casei. Era uma relíquia que Rodrigo sempre quis vender, dizendo que ocupava espaço demais na sala. Olhei para aquela máquina, lembrando de como minha avó tinha economizado por anos para comprar lá. Esta máquina vai alimentar gerações. Ela dizia, mal sabia ela como estava certa. Naquele mesmo dia, fui até a casa de Dona Sandra, minha vizinha que trabalhava como camareira em hotel de luxo no centro. Há meses ela me pedia para fazer ajustes nos uniformes dela, mas eu nunca tinha tempo entre o restaurante e as crianças. Dona Sandra, ainda precisa daqueles ajustes? Perguntei com o coração apertado. Era a primeira vez que eu buscava trabalho fora do nosso círculo familiar. Fernanda, claro que preciso, e olha, as outras, muitas, do hotel. Também estavam me perguntando se John Hitchell. Alguém que faça costuras? Os uniformes novos que chegaram são todos grandes demais. Foi assim que comecei. Naquela tarde mesmo, ajustei 3 uniformes. Enquanto Rodrigo pensava que eu estava no mercado comprando ingredientes para o restaurante. Na semana seguinte, já tinha 8 peças para ajustar. Em um mês, estava costurando para quase todas as funcionárias do grande hotel Copacabana Palace. Precisava de uma desculpa para ser mais de casa. Então, comecei a inventar que estava ajudando minha prima Tânia com os preparativos para o casamento da filha dela. Rodrigo nunca se interessou muito pela minha família. Então, não fazia perguntas. E Tânia, quando soube da minha situação meses depois, confirmou minha história sem hesitar. A solidariedade entre mulheres é algo que homens como Rodrigo nunca entendem. O dinheiro que ganhava era pouco, mas era só meu. Cada cruzeiro ia para dentro daquela caixa de charutos, que logo ficou pequena demais. Passei a guardar o dinheiro dentro de um pote de farinha vazio. No fundo da despensa, Rodrigo odiava cozinhar. Nunca me exia ali. Mas precisava de mais. Muito mais se quisesse começar uma vida nova com minhas filhas. Foi então que surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. Dona Beatriz, esposa do dono do hotel, estava procurando alguém para fazer o vestido de formatura da filha. As costureiras que ela conhecia estavam cobrando uma fortuna. Ela queria economizar. Fernanda, você acha que conseguiria fazer um vestido de festa? Perguntou Dona Sandra. Numa tarde de outubro, naquele momento, hesitei. Fazer ajustes era uma coisa. Criar vestido inteiro era aura. Completamente diferente. Mas o desespero nos torna corajosos. Claro que consigo. Respondi com uma confiança que estava longe de sentir. Naquela noite, não dormi. Desenhei vários modelos até amanhecer, baseados nas revistas de moda que tinha comprado escondida. Quando Dona Beatriz veio me ver, 3 dias depois, escolheu o modelo mais elaborado. Vestido de cetim azul marinho.com, detalhes em renda francesa. O tecido seria por conta dela, o que era um alívio para mim, já que não tinha como investir naquele momento. Quanto você cobra? Fernanda, perguntou Dona Beatriz. Uma mulher elegante de meia idade. Não fazia ideia do preço justo. Se cobrasse de mim, perderia a oportunidade. Se cobrasse de menos, trabalharia quase de graça. Lembrei que a costureira do centro tinha pedido 350 cruzeiros. 300 cruzeiros. Dona Beatriz, disse, segurando a respiração. Para minha surpresa, ela não negociou, apenas assentiu. Chama de abecha e me entregou um envelope com metade do valor como adiantamento.
Nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez só. Preciso do vestido em 3 semanas. A formatura é no dia 15 de novembro. Trabalhar naquele vestido enquanto mantinha todas as minhas outras obrigações foi o maior desafio da minha vida, até então. Acordava às 4 da manhã para costurar antes, que as meninas e Rodrigo despertassem. Depois, cumpria a minha rotina normal no restaurante. À noite, quando todos dormiam, voltava à máquina de costura. Para disfarçar, coloquei um lençol sobre o manequim que tinha improvisado com jornais e fita adesiva. Se Rodrigo perguntasse, diria que era apenas ajuste grande que estava fazendo para uma cliente. A cada prova do vestido, Dona Beatriz ficava mais entusiasmada. Na prova final, uma semana antes da formatura, seus olhos encheram-se de lágrimas quando viu a filha vestida com minha criação. Fernanda, isso é uma obra de arte, sussurrou, segurando minhas mãos com força. No dia da entrega final, Dona Beatriz não apenas me pagou os 150 cruzeiros restantes, mas adicionou uma gorjeta de 50 cruzeiros. Um mês inteiro do que eu ganhava com os ajustes de uniformes. Você tem um dom. Fernanda, todas as minhas amigas vão querer saber quem fez este vestido. E assim foi. Em dezembro de 1968, já tinha encomendas para 6 vestidos de festa. Trabalhava escondida, sempre nos horários em que Rodrigo estava fora ou dormindo. Minhas filhas sabiam que algo estava acontecendo, mas acreditavam na história de que eu estava ajudando a outras mulheres como favor, não como um trabalho. Em janeiro de 1969, meu pote de farinha e aguardava quase 1000 cruzeiros. Era muito dinheiro, mas ainda não o suficiente para recomeçar com 2 crianças pequenas. E Rodrigo continuava com seu plano de fuga. Percebi que ele estava vendendo equipamentos do restaurante aos poucos, substituindo-os por versões mais baratas e de pior qualidade. O movimento do restaurante também diminuía, pois a comida já não era mais a mesma. Uma noite, quando vasculhava os bolsos de Rodrigo enquanto ele tomava banho, encontrei um bilhete de Luciana. Meu amor, já comprei as passagens pro Rio. Dia 15 de março. Estaremos finalmente livres. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos no novo restaurante. 15 de março. Eu tinha pouco mais de 2 meses para concluir meu plano. Precisava acelerar tudo. Foi nesse momento que tomei a decisão mais arriscada até então. Procurei Dona Beatriz e confessei que precisava de ajuda. Não contei sobre a traição. Apenas disse que estava juntando dinheiro para abrir meu próprio ateliê. Mas que precisava de espaço para trabalhar enquanto isso. O quarto dos fundos da minha casa está vazio desde que minha mãe faleceu. Disse Dona Beatriz, você pode usá-lo como ateliê provisório até conseguir seu próprio espaço. Em troca, quero um desconto nos vestidos pro meu aniversário de 50 anos. Foi assim que, em fevereiro de 1969, comecei a levar minha máquina de costura para casa de Dona Beatriz todos os dias, dizendo a Rodrigo que estava ajudando a organizar uma grande festa. Lá, podia trabalhar sem interrupções por várias horas. Enquanto minhas filhas estavam na escola, à tarde, buscava as meninas, voltava para casa e retomava meu papel de esposa dedicada. As encomendas aumentavam a cada semana. O vestido de formatura de Maria, filha de Dona Beatriz, tinha sido sucesso absoluto. Agora não eram apenas as funcionárias do hotel que me procuravam, mas também as hóspedes e as amigas de Dona Beatriz. Mulheres da alta sociedade carioca
que pagavam sem pestanejar pelos meus serviços. 1º de março de 1969. Faltavam 2 semanas pro dia em que Rodrigo planejava partir. Meu pote de farinha agora guardava 2.600 cruzeiros. Não era uma fortuna, mas seria o suficiente para os primeiros meses enquanto estabelecia meu próprio negócio. O plano estava quase completo. Eu não seria apenas abandonada, eu seria quem me abandonaria primeiro. Dizem que a melhor vingança é viver bem, mas eu descobri algo melhor. Viver bem enquanto seu traidor observa seu sucesso de longe, sem poder participar dele. A segunda semana de março de 1969 foi a mais intensa da minha vida, até então, enquanto Rodrigo finalizava seus preparativos para a fuga. E eu também finalizava os meus. A diferença é que ele não sabia dos meus planos, enquanto eu conhecia cada detalhe dos dele. Dia 10 de março. Uma segunda-feira chuvosa. Acordei cedo como sempre. Preparei o café da manhã para a família. Arrumei as meninas para a escola. Quando Rodrigo saiu pro restaurante, comecei a executar o que tinha planejado por meses. Primeiro, fui até o banco e abri uma conta, em meu nome. Depositei quase todo o dinheiro que tinha guardado, mantendo apenas o suficiente para as próximas semanas. Depois, visitei 3 imóveis para alugar. O terceiro era perfeito. Uma pequena loja com vitrine na rua Visconde de Pirajá, não muito longe do hotel onde Dona Beatriz morava. Tinha um espaço nos fundos que serviria como oficina de costura e um pequeno cômodo que poderia transformar em quarto para as meninas nos dias em que precisassem ficar comigo após a escola. Preciso do contrato para hoje mesmo, disse o proprietário. Senhor português de sobrancelhas grossas. E gostaria de manter o negócio em sigilo por enquanto. É uma surpresa para minha família. Ele parecia desconfiado, mas quando mostrei o dinheiro do primeiro mês de aluguel mais o depósito, suas dúvidas se dissiparam. Assinei o contrato como Fernanda Costa, sem o sobrenome de casada. Era o primeiro documento oficial que assinava assim desde 1960. Senti um misto de medo e liberdade que nunca tinha experimentado antes. No dia seguinte, comecei a transferir minhas coisas pro novo despacho. Primeiro a máquina de costura, depois os tecidos, linhas, agulhas e demais materiais. Tudo isso feito aos poucos, para não levantar suspeitas. Rodrigo estava tão absorto em seus próprios planos que mal notava minhas ausências mais longas. Dona Beatriz e algumas de suas amigas me ajudaram, comprando materiais que eu precisava para montar o ateliê. Cadeiras, uma mesa de corte, um biombo para as provas de roupa e, o mais importante, manequim profissional. Até então, eu tinha trabalhado com um manequim improvisado, feito de papel machê e fita adesiva. Era como se um artesão recebesse seu primeiro pincel de qualidade, depois de anos pintando com os dedos. No dia 13 de março, tudo estava pronto. Meu pequeno ateliê tinha um charme modesto, mas profissional. Na vitrine, coloquei o vestido azul que tinha feito para Maria, que gentilmente me emprestou para a exposição. Ao lado, um cartaz simples dizia: Ateliê Fernanda, alta costura. Era pretensioso. Eu sei, não tinha estudado em Paris, nem aprendido com grandes mestres. Mas naquela época, ela sabia que parte do sucesso vem da confiança que demonstramos. O dia 14 de março, véspera da fuga planejada de Rodrigo, foi o mais difícil. Voltei para casa após deixar tudo pronto no ateliê e agi normalmente. Preparei o jantar favorito dele,
Feijoada.com? Farofa. Deixei as meninas prontas para dormir. E até mesmo coloquei o perfume que ele gostava. Queria que sua última noite em casa fosse memorável, mas por razões que ele jamais imaginaria. Enquanto ele dormia, fiz as malas para mim e para as meninas. Apenas o essencial. Roupas, documentos, algumas fotos e os brinquedos favoritos delas. Escrevi uma carta para ele, que deixaria na mesa da cozinha. Não era uma carta de adeus ou de raiva. Era simplesmente um aviso de que eu sabia de tudo e que não estaria mais ali quando ele voltasse do trabalho no dia seguinte. A noite foi longa. Não consegui dormir. Ficava olhando pro rosto de Rodrigo, tentando entender como alguém que um dia amei tanto poderia me trair de forma tão calculada. Não sentia mais raiva, apenas uma determinação fria de seguir em frente. Na manhã do dia 15 de março, Rodrigo saiu cedo como sempre. Beijou-me na testa antes de ser, como se fosse dia normal. Volto pro almoço, disse, sabendo que era uma mentira. Suas malas já estavam escondidas no carro que ele tinha estacionado a algumas quadras de distância. Assim que a porta se fechou, acordei as meninas. Hoje a gente vai fazer algo diferente, expliquei, enquanto as ajudava a se vestirem. Mamãe tem uma surpresa para vocês. Elas estavam animadas.com, a ideia de uma surpresa, mas também confusas quando comecei a colocar várias das roupas delas em malas. A gente vai viajar. Mamãe? Perguntou Carla, esfregando os olhinhos sonolentos. De certa forma. Sim, respondi, tentando manter a voz firme. A gente vai para uma casa nova, onde você e Amanda terão mais espaço para brincar. Não foi fácil explicar para crianças de 5 e 7 anos que a gente estava deixando nossa casa sem o pai. Optei por dizer apenas o essencial, que papai precisava viajar a trabalho por muito tempo e que a gente teria nossa própria casa enquanto isso. As explicações completas viriam aos poucos, quando elas pudessem entender melhor. Às 9 da manhã, um táxi parou em frente à nossa casa. Coloquei as malas no porta-malas. Ajudei as meninas a entrarem e olhei uma última vez para a casa onde tinha vivido por quase uma década. Não senti tristeza, apenas uma estranha sensação de alívio. Para onde a senhora vai? Perguntou o taxista. Rua Visconde de Pirajá, número 728. Respondi. O endereço do meu novo ateliê e do pequeno apartamento nos fundos que seria nosso lar temporário. Quando chegamos, as meninas ficaram maravilhadas com o ateliê. Para elas, parecia uma loja de princesas, com tecidos coloridos, rendas delicadas e o vestido azul resplandecente na vitrine. Você vai fazer vestidos como esse? Mamãe? Perguntou Amanda, tocando o vidro da vitrine com os dedinhos. Sim, querida, este será o trabalho da mamãe agora. Os primeiros dias foram os mais difíceis. As meninas sentiram falta do pai, da casa, dos brinquedos que a gente teve que deixar para trás. Eu trabalhava desde o amanhecer até tarde da noite, aproveitando que elas dormiam no pequeno quarto que tinha improvisado nos fundos do ateliê. Uma semana depois da nossa mudança, recebi a visita de Tânia, minha prima. Ele voltou para casa naquele mesmo dia. Fernanda, contou ela, ficou como louco quando viu que você e as meninas tinham partido e foi até a delegacia. Mas quando o delegado perguntou onde ele estava durante o dia todo, percebeu que não podia dizer a verdade sem se incriminar. Está dizendo a todos que você o abandonou, levando as filhas dele. Não me importei com os boatos. Rodrigo logo descobriria que tinha problemas maiores.
O restaurante estava afundado em dívidas que ela tinha escondido de mim. E agora? Ser uma professora de piano, que aparentemente também o tinha abandonado. Ao descobrir sobre as dívidas, ele estava completamente sozinho. Enquanto isso, meu pequeno ateliê começava a ganhar vida. A primeira cliente oficial foi Dona Beatriz, que encomendou um vestido pro aniversário de 50 anos dela. Depois, vieram suas amigas, as hóspedes do hotel, as funcionárias que antes me pediam apenas pequenos ajustes. Em abril de 1969, um mês após a abertura, já tinha encomendas suficientes para os próximos 2 meses. O ponto de virada veio em junho, quando a filha do governador entrou no meu ateliê por acaso. Ela tinha visto o vestido azul na vitrine e ficou encantada. Queria algo similar para uma festa de noivado. O vestido que fiz para ela foi destaque no caderno social do jornal, com direito a uma pequena nota mencionando que tinha sido confeccionado no exclusivo ateliê Fernanda. A partir daí, as clientes começaram a chegar de todos os cantos da cidade. Tive que contratar 2 assistentes ainda em 1969. Luisa, uma senhora que tinha trabalhado por décadas em uma fábrica de tecidos. E Clara, uma jovem aprendiz de apenas 17 anos que tinha um talento natural pro bordado. Em dezembro daquele mesmo ano, aluguei o espaço ao lado do ateliê para expandir. As meninas já estavam adaptadas à nova vida. Matriculei elas em uma escola particular, próxima ao ateliê, onde podiam ficar em período integral enquanto eu trabalhava. À noite, sentávamos as 3 na pequena cozinha do nosso apartamento improvisado e elas me contavam sobre o dia delas. Foi Amanda, minha filha mais velha, que um dia me perguntou: Mamãe, por que o papai nunca vem nos visitar? Era uma pergunta que eu sabia que um dia viria. Mas ainda assim do ouvir, seu pai está morando em outra cidade agora. Querida, ele tem um novo trabalho lá. Respondi, optando por uma meia-verdade. Não queria que minhas filhas crescessem com raiva do pai, mesmo que ele merecesse. A verdade era que Rodrigo tinha tentado me procurar. Não por amor ou preocupação com as filhas, mas porque o restaurante tinha falido completamente. Ele tinha perdido tudo para os credores. E agora trabalhava como garçom em um restaurante de 3ª categoria no centro da cidade. Luciana, a professora de piano, tinha desaparecido com o pouco dinheiro que ele ainda tinha. Em 1970, meu ateliê já era conhecido em todo o Rio de Janeiro. Comecei a participar de desfiles de moda locais, mostrando minhas criações para um público cada vez maior. As meninas, agora com 8 e 6 anos, adoravam assistir aos desfiles e ver os vestidos que a mãe delas tinha criado desfilando nas passarelas improvisadas, em clubes e hotéis da cidade. Foi nesse ano também que dei o passo mais importante. Comprei um pequeno sobrado na Leblon, para ser nossa casa definitiva. Era a primeira propriedade no meu nome, comprada com o dinheiro que eu mesma tinha ganhado. O dia em que recebi as chaves daquela casa foi um dos mais felizes da minha vida. O sucesso trouxe não apenas conforto material, mas também uma confiança que eu nunca tinha conhecido antes. Já não era mais a Fernanda tímida que aceitava qualquer tratamento por medo de ficar sozinha. Era uma mulher de negócios, respeitada e admirada, que criava suas filhas com dignidade e orgulho. E assim, pecha por pecha, ponto por ponto, construí não apenas um ateliê de sucesso, mas uma vida nova. Uma vida em que eu era a protagonista, não a coadjuvante. Uma vida que ninguém poderia tirar de mim, porque tinha sido construída com minhas próprias mãos. Dizem que o tempo cura todas as feridas,
mas algumas cicatrizes permanecem para nos lembrar do quanto somos fortes. E às vezes, o passado volta para nos testar, para ver se ainda temos aquela força que nos salvou uma vez. O ano de 1973 foi marcante. Para mim, meu ateliê já não era mais apenas uma pequena loja na rua Visconde de Pirajá. Agora ocupava prédio inteiro na Avenida Atlântica, a rua mais elegante do Rio de Janeiro. O ateliê Fernanda tinha se transformado em Maison Fernanda, com 3 andares dedicados à alta costura. No térreo, ficávamos vestidos prontos para festas e ocasiões especiais no primeiro andar. O espaço para as clientes que queriam peças exclusivas no segundo andar. O setor de noivas, que se tornara nossa especialidade. Eu já não costurava mais sozinha. Tinha uma equipe de 20 costureiras, todas treinadas, pessoalmente por mim. Cada peça que saía da Maison Fernanda passava pela minha aprovação final antes de ser entregue. Meu nome tinha se tornado sinônimo de qualidade e elegância. Amanda, minha filha mais velha, estava com 11 anos e já mostrava interesse pelo negócio. Nas tardes após a escola, ela sentava ao meu lado e observava enquanto eu desenhava novos modelos. Carla, com 9 anos, preferia a música e tinha aulas de piano 3 vezes por semana. A ironia do destino, considerando como tudo começou. A gente morava em uma casa espaçosa em Ipanema, dos bairros mais elegantes da cidade. Longe estava a época em que a gente dividia um pequeno quarto nos fundos do primeiro ateliê. As meninas tinham seus próprios quartos, decorados conforme os gostos delas. A gente tinha uma empregada que cuidava da casa e uma babá que ajudava com as crianças, quando eu precisava ficar até mais tarde na Maison. Em termos financeiros, eu tinha superado qualquer expectativa que pudesse ter tido quando saí de casa, naquela manhã de março de 1969. A Maison Fernanda era sucesso comercial, vestindo as mulheres meio influentes da sociedade carioca. Eu tinha comprado imóveis como investimento, incluindo o prédio onde funcionava a Maison. Aos 32 anos, eu era uma mulher de negócios bem-sucedida, respeitada no meu meio. Quanto a Rodrigo, eu raramente pensava nele, pelas poucas notícias que chegavam até mim. Sabia que ele tinha tentado abrir outro restaurante após a falência do primeiro, mas fracassou novamente depois disso. Trabalhou em diversos lugares como garçom ou cozinheiro, nunca permanecendo muito tempo em nenhum emprego. As meninas perguntavam sobre ele de vez em quando. Eu sempre respondia com meias verdades, dizendo que ele estava viajando a trabalho ou morando em outra cidade. Foi numa terça-feira chuvosa de maio de 1973 que o passado bateu à minha porta. Eu estava no meu escritório no primeiro andar da Maison, revisando os desenhos para a coleção de inverno, quando Luísa, minha assistente mais antiga, entrou com uma expressão preocupada. Dona Fernanda, tem homem lá embaixo insistindo em falar com a senhora. Diz que é urgente. Ele tem hora marcada? Perguntei, sem levantar os olhos dos desenhos. Não, senhora, ele diz que é seu marido. Senti como se toda a temperatura do ambiente tivesse caído subitamente. Meu lápis parou no meio de um traço, deixando uma marca irregular no desenho que eu trabalhava com tanto cuidado. Respirei fundo antes de responder. Diga a ele que está ocupada. Por favor.
Luísa hesitou. Mas assento e saio. 5 minutos depois, estava de volta. Peço desculpas. Dona Fernanda. Mas ele se recusa a ir embora. Diz que ficará no saguão o dia todo. Se for preciso. Está um pouco alterado. Olhei pela janela do meu escritório que dava para a rua. A chuva saía impiedosamente, formando pequenas poças no asfalto. De repente, a menina assustada que, dia fui que se esconder. Fugir pela porta dos fundos. Mas a mulher que me tornei sábia, que algumas batalhas precisam ser enfrentadas. Tudo bem, Luísa, mande-o subir. Nos minutos que se seguiram, arrumei meu cabelo. Passei batom vermelho e ajeitei minha postura na cadeira. Quando a porta abriu novamente, eu estava sentada atrás da minha grande mesa de mogno, com as mãos cruzadas sobre uma pasta de desenhos, como uma rainha em seu trono. Rodrigo entrou como fantasma do passado. Estava meio magro, com o cabelo rareando e grisalho nas têmporas. Usava terno surado, que já tinha visto dias melhores. Seus olhos, antes brilhantes e confiantes, agora pareciam opacos, perdidos. Por momento, senti uma pontada de pena, mas logo a afastei. Ele tinha feito suas escolhas. Fernanda, disse ele com a voz rouca. Você está linda. O que você quer? Rodrigo, perguntei diretamente. Se me oferecer assento ou qualquer outro gesto de hospitalidade, ele desviou o olhar, constrangido. Eu estou passando por dificuldades. Fernanda, perdi meu último emprego há 3 meses e não consigo encontrar nada. Ninguém quer contratar homem da minha idade sem referências. Sua idade. Ele tinha apenas 38 anos. Não era a idade que o impedia de encontrar trabalho, mas a reputação de irresponsável e as dívidas que deixava por onde passava. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, mantendo minha voz firme. Eu pensei, bem, você tem este negócio enorme agora. Todo mundo fala da Maison Fernanda. Pensei que talvez pudesse me ajudar com empréstimo. Só até eu me reerguer. Empréstimo. Repeti a palavra lentamente, como se estivesse experimentando alimento estranho e potencialmente venenoso. Sim, eu prometo que vou pagar tudo de volta assim que conseguir emprego decente. Ou talvez você pudesse me dar trabalho aqui. Posso ser útil. Fernanda, posso cuidar da parte financeira, das contas, dos fornecedores. Como cuido das contas do nosso restaurante? Interrompi, sentindo a velha raiva borbulhar novamente, desviando dinheiro para sua conta secreta, enquanto planejava me abandonar com 2 crianças pequenas. Ele empalideceu. Você sabia. Eu sabia de tudo. Rodrigo, desde o começo. Sobre Luciana. Sobre o apartamento no centro. Sobre as passagens pro Rio. Sobre o dinheiro que você roubava do restaurante. Tudo. Ele desabou numa cadeira em frente à minha mesa. Sem me esperar convite. Seu rosto era uma máscara de derrota. Por que você não disse nada porque não me confrontou? Sorri levemente. Sem alegria. Porque você me deu o maior presente que eu poderia receber. A motivação para mudar minha vida. Se eu tivesse gritado com você, feito escândalo, talvez a gente ainda estivesse junto. Infelizes, você me traindo e eu fingindo não saber. Em vez disso, escolhi construir algo melhor para mim e para nossas filhas. Nossas filhas, ele repetiu, agarrando-se às palavras como náufrago
Há um pedaço de madeira. Como elas estão amando deve estar tão grande agora. E Carla ela ainda tem medo de trovões. Elas estão ótimas. São meninas inteligentes, educadas e felizes. E não. Carla não tem mais medo de trovões. Ela toca piano agora. Sabia, é muito talentosa. Um silêncio pesado saiu sobre a gente, através da janela. O céu escurecerá ainda, mas a chuva agora saía em cortinas densas. Raios ocasionais iluminavam o escritório, seguidos por trovões distantes. «Posso vê-las?» perguntou ele finalmente. Sua voz quase sussurro. Essa era a pergunta que eu temia. As meninas tinham direito de conhecer o pai, por mais indigno que ele fosse, mas também tinham direito a uma infância estável, sem a presença inconstante de um homem que sabia abandonar. Elas pensam que você está morando em outra cidade, trabalhando. Respondi após um momento. Se quiser vê-las, terá que ser consistente. Nada de aparecer, uma vez e depois desaparecer por meses. Elas já sofreram abandono suficiente. Eu não as abandonei. Protestou ele. Foi você quem saiu de casa levando-as. É porque eu saí. Rodrigo, porque você já estava de malas prontas para fugir com sua amante, deixando a gente sem nada além de dívidas. Ele não tinha resposta para isso. Baiksu Adjabecha. Derrotado mais uma vez. Quanto? Perguntei, após outro silêncio. O quê? Quanto você precisa para esse empréstimo? Seus olhos se iluminaram momentaneamente. 2.000 cruzeiros seriam suficientes para me ajudar a recomeçar, alugar quarto decente, comprar roupas melhores para entrevistas. Abri a gaveta de minha mesa e retirei meu talão de cheques. Escrevi o valor. Assinei e destaquei a folha, colocando-a sobre a mesa entre a gente. Este é seu acerto final. Rodrigo, com este dinheiro. Estou comprando sua ausência definitiva. Não volte mais aqui. Não procure as meninas. Não diga a ninguém que foi meu marido ou que é pai das minhas filhas. Ele olhou pro cheque, depois para mim, com uma expressão de choque. Mas isso é muito mais do que eu pedi. O cheque era de 20.000 cruzeiros. 10 vezes o valor que ele tinha solicitado. Considere a diferença como o preço da sua dignidade. Você está vendendo seus direitos como pai, como ex-marido, como qualquer coisa que um dia foi para mim ou para elas. Este dinheiro é para que você desapareça de nossas vidas para sempre. Suas mãos tremiam quando pegou o cheque. Você não pode fazer isso. Fernanda, eu sou o pai delas. Tenho direitos. Que direitos? Rodrigo, os mesmos que você exerceu quando decidiu abandoná-las, ou talvez os direitos que você exerceu quando gastou o dinheiro que deveria alimentá-las com sua amante. Ele guardou o cheque no bolso interno do paletó surrado. Ainda tremendo. Você se tornou dura. Fernanda? Não. Rodrigo, eu apenas me tornei forte. E agradeço a você por isso sinceramente. Levantei-me, indicando que nossa conversa tinha terminado. Ele também se ergueu, parecendo de repente muito mais velho do que seus 38 anos. Quando elas forem mais velhas, disse na porta, vai contar a verdade para elas. Que você as amou do seu jeito imperfeito, sim. Dia contarei. Que você preferiu outra mulher e outro restaurante a elas, talvez. Vai depender do quanto elas precisarão saber para seguir em frente com suas próprias vidas. Ele assentiu lentamente, como se absorvendo cada palavra. Antes de ser, virou-se uma última vez. Você venceu. Fernanda, construiu tudo isso, dona da
Criou nossas filhas sozinha. Você venceu. Esperei até ouvir o elevador descer para me permitir cair novamente na cadeira. Não havia lágrimas. Apenas uma sensação estranha de encerramento. Somos capítulo longo. É difícil de livro finalmente chegasse ao fim. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei minhas filhas com mais força que o normal, olhando para aqueles rostos inocentes, tão cheios de possibilidades. Jurei a mim mesma que nunca permitiria que Rodrigo ou qualquer outro homem nos causasse dor novamente. A vingança mais doce não estava no dinheiro que eu tinha, ou no sucesso do meu negócio. Estava na independência que eu tinha conquistado, na capacidade de proteger minhas filhas e oferecer a elas futuro que ninguém poderia tirar delas. E assim, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, lavando a cidade e trazendo o cheiro de terra molhada pelas janelas abertas, fechei o último capítulo da história de Rodrigo e me preparei para escrever os próximos capítulos da minha vida, desta vez, totalmente nos meus termos. Certas vitórias na vida são silenciosas, construídas dia após dia, costura após costura, decisão após decisão. E às vezes o destino tem um senso de humor peculiar, trazendo de volta aqueles que nos machucaram, apenas para testemunharem o quanto florescemos sem eles. Os anos 70 seguiram em frente como um vestido bem cortado que cai perfeitamente no corpo. A Maison Fernanda expandiu-se além do Rio de Janeiro. Em 1975, inaugurei uma filial em Salvador, no coração do Pelourinho. Em 1977, outra em Brasília. Atendendo às esposas de políticos e diplomatas, cada nova loja era um marco na trajetória que comecei com apenas uma máquina de costura, Singer e duas filhas pequenas para criar. As meninas cresceram lindamente. Amanda, aos 15 anos, já mostrava um talento impressionante para os negócios. Me acompanhava nas viagens para comprar tecidos na Europa. Aprendia sobre contratos, fornecedores, gerenciamento de equipe. Carla, aos 13, era uma pianista promissora, vencendo concursos, juvenicé, encantando a todos com sua sensibilidade musical. Eram o oposto uma da outra em personalidade. Amanda prática e ambiciosa, como o tinha me tornado. Carla sonhadora e artística, mas inseparáveis como irmãs. Após aquela visita de Rodrigo e Miel, 1973, nunca mais tive notícias diretas dele. Soube por conhecidos que ele tinha usado o dinheiro que lhe dei para abrir um pequeno bar no litoral de Búzios. O negócio durou menos de um ano antes de falir. Como todos os anteriores, depois disso, as informações foram ficando mais escassas, como se ele tivesse se tornado uma sombra cada vez mais tênue no passado. Minha vida pessoal permaneceu focada nas minhas filhas e no meu negócio. Houve pretendentes. Claro, empresários, médicos, até um político importante. Mas algo em mim tinha se ficado para a ideia de compartilhar a vida com homem novamente. Tinha aprendido o valor da independência da maneira mais dura e não estava disposta a arriscar perdê-la. Foi em 1979 que o destino preparou sua mais irônica coincidência. A Maison Fernanda já era um império da moda, com 5 lojas espalhadas, pelo Brasil e planos para uma filial internacional em Paris. Eu tinha acabado de comprar um casarão histórico na Avenida Atlântica para ser a nova sede da empresa. Tinha espaço para ateliê, showroom e escritórios administrativos. Durante a reforma do prédio, ia quase diariamente acompanhar os trabalhos. Numa dessas visitas,
Notei um homem de meia idade entre los trabalhadores, carregando materiais pesados de um lado pro outro. Tinha algo familiar, no perfil dele, na maneira como andava, mas não conseguia identificar imediatamente. Foi o engenheiro responsável pela obra quem, sem saber, revelou a identidade do homem. Rodrigo. Cuidado.com. Essas vigas. Rapaz, são caríssimas. Gritou ele pro trabalhador. Congelei no lugar quando o homem se virou. Mesmo sob a camada de poeira de construção, mesmo com a barba por fazer e o boné cobrindo parte do rosto, reconheci-o instantaneamente. Rodrigo, meu ex-marido. O homem que tinha planejado me abandonar com 2 crianças pequenas. O homem cuja traição tinha inadvertidamente me dado forças para construir tudo o que eu agora possuía. Ele não me viu naquele dia. Eu estava na parte de cima do casarão, observando o pátio interno onde os trabalhadores carregavam materiais. Por um momento, considerei sair dali sem dizer nada. Fingir que nunca o tinha reconhecido. Seria mais fácil. Mas limpo. Manter o passado enterrado onde deveria estar. Mas algo dentro de mim precisava daquele encerramento final. Talvez fosse a menina magoada que um dia fui. Talvez fosse a mulher orgulhosa que me tornei. Chamei o engenheiro ao meu escritório improvisado no local. Aquele trabalhador, Rodrigo, quando ele foi contratado, perguntei casualmente, fingindo revisar alguns documentos. Há umas 2 semanas, Dona Fernanda. A gente precisava de brechos extras para terminar a obra no prazo. Por que há algum problema com ele? Não, nenhum. Respondi. Apenas parece familiar. Qual é o nome completo dele? Rodrigo Santos Almeida. Respondeu o engenheiro consultando uma prancheta. Quer que eu o chame aqui? Não será necessário, disse mantendo a voz firme. Apenas quero que o transfira para outra função. Outra função. Senhora. Sam, a partir de amanhã, quero que ele seja o responsável pela limpeza deste andar onde ficará meu escritório. Somente este andar. Todos os dias. Pessoalmente. Oh, engenheiro pareceu confuso, mas assentiu. Como a senhora desejar. Dona Fernanda. No dia seguinte, cheguei cedo ao canteiro de obras. Instalei-me na sala, que seria meu futuro escritório. Uma ampla acomodação com janelas que davam para o jardim interno do casarão. Coloquei na mesa as plantas da reforma, alguns catálogos de tecidos importados, minhas anotações para a próxima coleção, e esperei. Pouco depois das 8 da manhã, houve uma batida hesitante na porta. Entre, disse, sem levantar os olhos dos papéis à minha frente. A porta se abriu lentamente, e mesmo sem olhar, senti sua presença. Era como se o ar da sala mudasse sutilmente, carregado com o peso de memórias antigas. Dores passadas, decisões que tinham alterado o curso de nossas vidas. Bom dia, senhora. Vim fazer a limpeza, disse a voz, que dia tinha me prometido amor eterno. Levantei os olhos lentamente, encontrando seu olhar. O reconhecimento iluminou seu rosto, seguido por uma palidez assustadora. Ele parecia ter envelhecido 20 anos. Não apenas 10. Os cabelos completamente grisalhos. Rugas profundas ao redor. 2 olhos. Mãos calejadas. Segurando um esfregão e um balde de água. Fernanda, sussurrou ele, como se não acreditasse no que seus olhos viam. Olá, Rodrigo, respondi calmamente. Que coincidência a gente se encontrar assim. Né? Ele permaneceu na porta. Chomose, congelado no tempo e no espaço. O esfregão tremia levemente em suas mãos.
Você é a dona disto tudo. Sim. A Maison Fernanda está expandindo. Este será nosso novo escritório central. Ele ângulo em saco, olhando ao redor. Para a sala imponente. Para os documentos sobre a mesa. Para mim. Agora, uma executiva. Elegante de 38 anos. Longe da jovem assustada. Que ele tinha conhecido. Eu não sabia. Começou ele. Se soubesse que era minha empresa, nunca teria aceitado o emprego. Complete. Porque é um trabalho honesto. Não há vergonha nisso. Ele baixou os olhos. Rubor subindo. Pelo seu rosto. Pode começar pelo chão. Indiquei. Depois. As janelas. Quero tudo impecável. Durante a hora seguinte, Rodrigo limpou o chão daquela sala. De joelhos. Enquanto eu trabalhava em meus desenhos. Fazendo ligações. Recebendo o engenheiro para discutir detalhes da obra. Era surreal ver-lo ali. O mesmo que dia tinha planejado me deixar na miséria. Agora, limpando o piso do império que construí sem ele. Quando terminou o chão, levantou-se com dificuldade. Percebi que mancava ligeiramente da perna direita. Acidente, explicou ele, notando meu olhar. Numa obra há 10 anos, nunca sarou completamente. Assenti sem comentar. Ele começou a limpar as janelas, trabalhando em silêncio. Foi apenas quando estava quase terminando que falei novamente. Como você acabou aqui? Rodrigo, eu pensei que você estava administrando aquele bar em Búzios. Ele parou. O pano de limpeza suspenso no ar. Falhou, como tudo que tentei depois do restaurante. Parece que eu não tenho o toque que você tem para os negócios. Não é sobre ter um toque especial. Respondi. É sobre perseverança. Sobre levantar todos os dias. E continuar, mesmo quando parece impossível. Ele virou-se para mim. Os olhos úmidos. As meninas como elas estão. Elas estão excelentes. Amanda está terminando o colégio. Planeja estudar administração em Paris? Carla é uma pianista talentosa. Já ganhou concursos nacionais. Paris, nossa Amanda em Paris. Murmurou ele. Elas sabem sobre mim. Hesitei por um momento. Elas sabem o essencial. Que o pai delas e eu nos separamos quando eram pequenas. Que ela seguiu seu caminho enquanto eu construía um novo presente. Você não contou sobre o que eu ia fazer. Não vi propósito em fazer. Las odiar o pai. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto, enrugado dele agora. Você é uma mulher melhor do que eu merecia. Fernanda. Isto não tem nada a ver com você. Rodrigo. Respondi com calma. Tem a ver com elas, com o que era melhor para nossas filhas. Ele enxugou as lágrimas com as costas das mãos calejadas. Você acha que eu poderia ver-las algum dia apenas uma vez para conhecer? Las não direi quem sou se você não quiser. Considerei a pergunta por longo momento. Parte de mim queria negar. Queria preservar as meninas de qualquer dor que o reaparecimento dele pudesse causar, mas a outra parte que tinha crescido e amadurecido ao longo daqueles anos. Sabia que elas tinham direito de fazer suas próprias escolhas. Eu perguntar a elas. Respondi finalmente. São quase adultas agora. Podem decidir por si mesmas se querem conhecer você. Uma esperança frágil iluminou seus olhos cansados. Obrigado, Fernanda. É mais do que eu mereço. Continuo trabalhando aqui. Disse mudando de assunto.
Faça bom trabalho. Se precisar de uma referência, depois que a obra terminar, falarei com o engenheiro. Ele pareceu surpreso. Você não vai me demitir. Depois de tudo. Por quê? Porque um dia você quis me abandonar. Olhe pra gente agora. Rodrigo, olhe pra onde cada chegou. Você acha que eu ainda guardo rancor? Na verdade, o que eu sentia não era exatamente perdão. Era algo diferente. Algo mais próximo da indiferença compassiva. Como quem olha para uma cicatriz antiga e mal lembra da dor que a causou. Nos meses seguintes, Rodrigo continuou trabalhando na reforma. Todos os dias limpava meu escritório. Às vezes trocava lâmpadas. Consertava pequenas coisas. Sempre educado. Sempre já avispaiso na minha presença. Os outros funcionários notavam a estranha deferência que ele tinha por mim. Mas ninguém ousava perguntar. Conversei com Amanda e Carla sobre o reaparecimento do pai delas. Como esperava. Amanda, sempre prática, e mostrou pouco interesse. Ele teve 10 anos para nos procurar. Mãe, porque agora? Carla, me sentimental. Ficou curiosa. Ele se parece comigo e tenho algo dele. Marcamos encontro casual. Almoço em restaurante tranquilo. Expliquei a elas que não precisavam decidir nada naquele dia. Apenas conhecê-lo como antigo amigo da família. Rodrigo chegou nervoso. Vestindo o que claramente era seu melhor conjunto de roupas. Ainda assim, modesto demei pro restaurante que escolhi. O almoço foi educado, mas constrangedor. Rodrigo tentava desesperadamente impressionar, contando histórias exageradas sobre suas aventuras. Depois que deixamos São Paulo, as meninas eram educadas, mas reservadas. Amanda, especialmente, observava-o com olhos críticos que lembravam tanto os meus. Carla sorria mais, encantada quando descobriu que Rodrigo também gostava de música. No fim do encontro, quando Rodrigo foi ao banheiro, Amanda segurou minha mão por baixo da mesa. Obrigada. Mãe, sussurrou. Pelo quê? Querida, por ter sido forte por nós duas, por não ter ficado com ele. Aquelas palavras valeram mais que qualquer vingança que eu pudesse ter planejado. O reconhecimento da minha filha. A compreensão profunda de que minhas decisões difíceis tinham sido as corretas. A certeza de que o caminho que escolhi, por mais árduo que tivesse sido, nos levou a lugar melhor do que jamais estaríamos se tivesse permanecido naquele casamento. A obra da nova sede da Maison Fernanda foi concluída em dezembro de 1979, durante a festa de inauguração. Com champanhe francês, orquestra ao vivo e a presença da alta sociedade de Arioja, avistei Rodrigo, entre os trabalhadores que ajudavam a servir as bandejas. Nossos olhares se cruzaram brevemente através do salão. Ele inclinou levemente a cabeça, num gesto que parecia tanto uma saudação quanto pedido de desculpas. Respondi.com. Breve aceno. Nem amigável, nem hostil. Apenas reconhecimento do passado, compartilhado, e das vidas radicalmente diferentes que tínhamos construído desde então. Naquela noite, enquanto observava minhas filhas, conversando animadamente com convidados, pensei na jornada extraordinária que tinha percorrido desde aquela manhã de março de 1969, quando saí de casa com apenas 2 malas e uma determinação feroz de sobreviver. Não apenas sobrevivi, mas prosperei. Transformei a traição em determinação. O abandono em independência. A dor em força criativa.
A vingança mais doce não foi ver Rodrigo limpando o chão do meu escritório. Embora confesso que houve uma certa satisfação poética naquela cena, a verdadeira vingança foi a vida plena que construí, o império que criei do nada, as filas maravilhosas que criei sozinha, as centenas de mulheres que empreguei ao longo dos anos em minhas lojas. A verdadeira vingança foi descobrir, através da adversidade, a força que sempre esteve dentro de mim, esperando apenas a circunstância certa para despertar. E agora, aos 84 anos, olhando para trás, para essa longa vida de desafios e conquistas, posso dizer com certeza, às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo extraordinário. Basta ter coragem para dar o primeiro passo, para transformar a dor em determinação, para costurar ponto a ponto uma nova história, porque no final, a melhor vingança não é fazer o outro sofrer, é mostrar como você floresceu, apesar da dor que te causarão. É usar a traição como um degrau para alcançar alturas que nunca teria imaginado. É transformar-se em uma versão tão grandiosa de si mesma, que quando finalmente reencontrar com Emteferio, a única coisa que sentirá será gratidão por ter sido forçada a descobrir sua própria força. Essa é a história que conto para vocês hoje, não como um conto de fadas, mas como um testemunho de que a gente é muito mais forte do que imagina, que a gente pode, sim, recomeçar do zero, que uma mulher determinada, como uma máquina de costura e um sonho, pode construir império, não apenas de tecidos e linhas, mas de dignidade, independência e amor próprio. Meus queridos, se vocês gostaram da minha história, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Valeu! Galera, até a próxima